O livro de Gênesis faz parte de uma coleção de livros que você pode conhecer por dois nomes, que é ou Pentateuco ou Torá. Pentateuco vem do grego, que houve uma tradução do Antigo Testamento para o grego, conhecida como a Septuaginta, e nessa tradução, aos 5 primeiros livros que tradicionalmente é dado para Moisés, foi colocado 5 rolos, que é Pentateucos em grego, a ideia de 5 rolos, e para a gente também entender que no hebraico é chamado Torá. Torá é o lei, mas de maneira até mais clara, é os ensinos ou a instrução de Moisés. E tanto o Pentateuco atribui a Moisés, quanto a Torá, em hebraico, atribui a Moisés. Então, tanto Torá quanto Pentateuco, a gente está falando dos 5 primeiros livros. E aí puxa a questão da autoria. Obviamente, a tradição coloca que é Moisés, e nós aqui seguimos a tradição ortodoxa, bíblica, também a tradição tanto judaica quanto a tradição cristã, atribui a Moisés a autoria, embora aqui sabendo que tem atualizações, por exemplo, de nome de cidades que surgiram para frente, ou alguns comentários que são de editores que colocaram posteriormente, mas a grosso modo o livro seria de autoria de Moisés, conforme a tradição, e nós partimos desse pressuposto. Embora saibamos que nós temos dentro do campo teológico algumas pesquisas, como por exemplo a hipótese documentária, que vem muito do campo mais liberal, mas existem aqueles que não são liberais e são adeptos, que dizem que não é Moisés que é o autor. O Pentateuco, conforme conhecemos, foi forjado lá na frente, lá na monarquia. Embora entendendo essa tese, não concordamos. Se você quer um vídeo específico sobre a hipótese documentária ou a teoria das fontes, a gente pode fazer. Você coloca aqui, é um vídeo que é um pouquinho mais já de conteúdo teológico, mas eu verifico ser importante porque muitas vezes quando querem rebater a autenticidade das escrituras, é usado esse argumento, ou não querem dizer que não foi a autoria de Moisés, ou querem questionar a infalibilidade da Bíblia, muitas vezes usam essa questão da hipótese documentária. Se vocês querem esclarecimento sobre a hipótese documentária, como eu dou aula de Antigo Testamento no seminário, eu sempre trabalho sobre isso. Se você quiser, só comenta aqui embaixo e a gente lá pra frente a gente prepara um vídeo específico falando da hipótese documentária, até porque pega os 5 primeiros livros, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá bom? Mas, ainda falando sobre o Gênesis, porque o vídeo específico é para Gênesis e não para o Pentateuco, assumimos que a autoria é de Moisés, aí você pode se perguntar, mas Moisés não nasceu nos registros, não só está lá do Êxodo? Gente, isso é basicamente como um historiador faz. Um historiador, ele não conta, ou ele não registra só os eventos depois que ele nasceu. Ele pode, com uma boa pesquisa, registrar os eventos anteriores. É o que Moisés faz. A questão é, como é que ele registrou? É simples. A nossa cultura é uma cultura que é muito documentada, tudo é escrito, tem que estar lá registrado, documentos e etc. Mas a cultura oriental é muito da oralidade, e principalmente os judeus, e vamos lembrar, naquela época a alfabetização não é algo popular, não é algo tão comum, então é pela cultura da oralidade. Então Moisés recebe essas histórias que foram passadas pelas gerações e são preservadas a partir da cultura da oralidade. Então temos muita coisa que foi passada pela oralidade. Vamos lembrar que o Moisés, conforme registra Êxodo, teve uma criação diretamente pela sua mãe ali no início, então conforme a tradição dos judeus de passar, dos hebreus de passar logo para os seus filhos, ele entende muita coisa ali também, recebe muito dessa cultura, isso é passado para ele também, ele tem tempo de absorver isso também lá em Midian e quando retorna com Arão. Então isso aí é um ponto a salientar. Existe também o fato dele ter sido formado lá no Egito, na ciência, e ter lido e tido contato com muita coisa também. Então há registros e a cultura da oralidade. Agora é lógico, nós acreditamos que sempre, isso não só em Moisés, como todos os autores bíblicos, o Espírito Santo era o supervisor de tudo, era ele que conduzia. E aí nós entendemos que aquilo que era de excesso nas tradições ou aquilo que estava equivocado nos registros, e aí sobre a superintendência divina, controlando ali e conduzindo Moisés aos registros que ele tinha. E é lógico, aquilo que não havia registro, claro, houve uma revelação direta, como nós temos no Pentateuco registrado que Deus falava diretamente com Moisés. Então, não é impossível que o registro da criação ou alguns outros pontos excepcionais que fosse a revelação divina direta passado para Moisés. Então, o que temos aqui? Nós temos a fonte oral,
nós temos registros, mas principalmente também temos a revelação direta dada por meio do Espírito para o Moisés. Moisés que era extremamente capacitado por Deus, além de ser doutor em toda a ciência do Egito, isso foi usado por Deus para o registro. Então, sim, nós temos o Moisés que é muito capaz. Então, datando já, entendendo melhor o Gênesis, juntamente com Moisés, vamos falar, Moisés como autor, vamos falar sobre o nome do livro. E Gênesis não é o nome original do livro. Aí alguém, opa, e agora? Pá, a cabeça estourou. Fala com calma. Gênesis, conforme eu disse para vocês, lembra que tem a tradição que vem da tradução grega, né, a Septuaginta, e tem a tradição hebraica, que é a tradição inicial. Os hebreus, normalmente, nos seus livros, eles dão os nomes, o livro é dado o nome, pelas primeiras palavras ou a primeira palavra. No caso, o nome original é Bereshit, ou Breshit, que é em princípio ou no princípio, como nós vemos na nossa Bíblia, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, que em hebraico é Bereshit bara Elohim et hashamayim, que é no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí começa com Bereshit, e seria essa. Mas quando traduziram para o grego, os tradutores da Septuaginta colocaram que nome eles colocaram? Eles colocaram simplesmente, né, Gênesis, que significa as origens. E aí o Gênesis é o livro das origens. De fato é o livro das origens. É o livro das origens de muita coisa, e que é isso que a gente vai falar. Então, é o nome que ficou para nossa tradição, é o nome que a gente usa. E agora imagina na igreja, o pessoal chega, abra a tua Bíblia em Bereshit. Não dá mais para usar, né? E vamos entender que não é mais importante o nome, e sim o conteúdo, e acreditar no que tem ali, a fé no que tem registrado neste livro, tá bom? Então, são alguns pontos importantes. E tudo indica que esse livro foi registrado no deserto, então no intervalo ali no deserto, por Moisés. Tudo indica que é nesse período, e ele dialoga com as culturas, mas isso num vídeo mais lá pra frente a gente fala. Como, por exemplo, a gente pode fazer um vídeo específico sobre a criação, tem muita coisa sobre a criação. A gente pode dialogar sobre aqueles elementos, por que a serpente, o que é isso, a gente pode falar lá pra frente, tá bom? Vamos falar sobre o Gênesis agora específico, sobre o conteúdo. O conteúdo do livro pode ser dividido em duas grandes partes. Duas grandes partes pode ser dividido o livro. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 11. Capítulo 1 ao capítulo 11. A segunda parte vai do capítulo 12 ao capítulo 50. A primeira parte do capítulo 1 ao capítulo 11 é uma parte que, quando se estuda teologia, Antigo Testamento, ela recebe um nome técnico que é prólogo primevo. Mas esqueça esse nome técnico agora e simplesmente entenda. Introdução de Gênesis, e não só a introdução de Gênesis, é a introdução da Bíblia. A introdução da Bíblia. Por quê? Essa parte nós temos a origem de muita coisa. Isso explica até o nome de Gênesis. Por quê? Porque esses 11 capítulos nós temos a origem do universo, a origem do homem, a origem da família, a origem do pecado, a origem da proliferação do mal, a origem da revelação de Deus, a origem do início da manifestação da graça, a divisão da humanidade em filho de Deus e filho dos homens, da degeneração do ser humano, do dilúvio, do recomeço com Noé e seus filhos, da construção da Torre de Babel, da dispersão dos homens e a origem das nações e das línguas. E aí, inclusive, finalizando lá no capítulo 11, dando o gancho para a origem até mesmo da descendência que viria o Messias, já falando um pouco da origem de Abrão, que até então é Abrão. Então é o livro de origens. E eu digo para vocês, a mesma coisa que é dito para meus alunos de Antigo Testamento no seminário, eu digo para vocês, se nós não dermos um pouco mais de atenção a esses 11 primeiros capítulos da Bíblia, eu não estou dizendo para você ser um perito e entender cada palavra, mas dar um pouco mais de atenção, não entenderemos tão bem muito da Bíblia, porque muito da Bíblia volta a dialogar com tudo isso, e é explicado a partir daí. Então, é necessário dar um pouco de atenção a estas origens para entendermos. Um exemplo claro, quando você vai ver lá a descendência de Noé, você tem quem? Sem, Cã e Jafé. Então, Sem é o mais velho, Cã o mais novo, Jafé é o do meio. Cã com o seu filho Canaã carregando a maldição ali, vocês sabem. E aí, uma das coisas mais interessantes é você ver que os descendentes de Cã, deles vem a maioria dos povos que na Bíblia são inimigos
dos hebreus, que é descendente de Sem, que recebeu as bênçãos. Então, o Egito, Nínive, a Síria, no caso do Nínive e a Síria, todos esses grandes inimigos vêm da descendência de Cã. O próprio Canaã, né, todos aqueles povos ali vêm dessa descendência. Então, isso explica muita coisa, Mas também lá na frente é interessante verificar que a graça se manifesta não só para a descendência de Sem, mas também para a descendência de Jafé e de Cã também. O Cristo vem para todo mundo, isso é um ponto muito importante mesmo, tá bom? Então, dê atenção. Outro gancho que você pode verificar é como, por causa do pecado, os homens foram dispersos pela língua. O evento de Babel é isso. A língua serviu para separar os homens. Há uma conexão direta em Atos 2, porque o que temos lá agora é por meio do Espírito Santo, em uma nova criação que é a salvação. A humanidade é unida numa comunidade, que é a igreja, e as línguas agora são elemento espiritual usado pelo próprio Deus para unir. Então tem conexão sim direta ali com o Gênesis. Sem falar, por exemplo, começa no princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1, e você tem João capítulo 1 dizendo, no princípio era o verbo. Ele faz uma conexão direta. Então a gente tem que ter essas atenções. O Gênesis é muito importante. Do 1 ao 11 principalmente tem que dar atenção. Do 12 ao 50, enquanto do 1 ao 11 é muito rápido, as coisas vão passando, a origem de tudo é muito mais rápido em poucos versículos. Do 12 ao 50 dá uma desacelerada, mas para contar a história patriarcal. A história de Abrão, que tem seu nome mudado para Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó, que tem seu nome mudado para Israel, e a história de José, paralelamente ali junto a de Judá, que é muito importante porque as bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó passam para Judá. Judá assume ali, e é da descendência de Judá que vem o Messias. Então é importante a gente dar atenção para José, e a história é muito importante, mas também do ponto de vista da linha messiânica, olhar para Judá. Então, temos a aliança de Deus com Abraão. Ele chamou Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, vai para a terra que eu te mostrarei. E nós temos esse chamado, mas o outro ponto importante é o capítulo 15, que é justamente quando faz a aliança. E Deus faz uma aliança unilateral, porque Abraão prepara tudo, mas na hora de fazer a aliança é só Deus que passa entre os animais para fazer o sacrifício, porque Abraão não tinha condições, o ser humano não tem condição, e Deus assume, é muito do que é o pacto da graça, Deus assume para fazer aquilo que nós não podemos fazer, e Abraão é desafiado para que seu filho seja sacrificado ao Senhor, e quando ele leva, o Senhor não permite. Isso aí é um ponto interessante, né, que na história de Israel, e também para a gente olhar, porque os israelitas, ouvindo aquela história, Moisés contando, eles imaginavam, se Isaac é sacrificado, a gente nem está aqui. Mas Deus salvou Isaac e, obviamente, salvou a gente. Só que para que Isaac fosse salvo, e aquilo é para que Abraão entendesse, que ele ia levar seu filho para ser sacrificado, mas Deus permitiu que seu filho fosse sacrificado para que nós fôssemos salvos. Tanto o filho de Abraão quanto nós. E não houve nenhum quando Jesus estava na cruz. Então são pontos importantes. Você tem o Isaac, tá bom? Você tem o Isaac juntamente com Rebeca fazendo parte da linhagem. E logo após você tem Esaú e Jacó. Esaú era o que viria. Vai sair até uma devocional sobre Esaú desprezando a Deus em breve aqui. E sobre como ele é tratado em um Novo Testamento. E ele desprezou, vendeu seu direito de primogenitura e foi para Jacó, que de Jacó vai para Judá. A história de José também é muito importante, nos ensina como Deus está soberanamente no controle de tudo, tá bom? Queridos, esse vídeo aqui já fica até um pouco mais longo do que deveria, mas é porque a gente está falando do Gênesis. Se você quer mais dúvida ou talvez uma parte 2, deixa aqui o comentário. Se inscreva nesse canal, querido, se inscreva aqui. A gente está com quase 200 inscritos. A ideia é que no mês de fevereiro a gente chegue a 500 inscritos nesse canal e avance para o mês de março, chegando a 1000 inscritos. Qual o propósito? É para ter muitos inscritos? Não, mas para que mais pessoas possam ter acesso de maneira gratuita a um bom conteúdo bíblico para se aprofundarem na palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, grande abraço e até a próxima.